Vamos virar nossa pauta agora para falar de seleção brasileira, e por isso temos também Igor Siqueira para conversar com a gente, além do próprio Andernan e do PVC, porque começou a era Fernando Diniz na seleção brasileira e temos muitas expectativas para saber como será esse novo momento com o Fernando Diniz. Igor, eu não sei se você tem informação de como é que foi os detalhes desse primeiro treinamento, depois a gente vai ter a prancheta até do PVC para tentar imaginar como pode ser esse primeiro esboço de time de fato com o Neymar. Mas do que você colhe de informações, do que você ouviu de bastidores, como está sendo esse início do Fernando Diniz na seleção? Bom dia, amigos. Bom dia, Razan, PVC, Andrezinho, Hernan, companheiro mencionou aí coberturas, inclusive na Conmebol, umas cenas engraçadíssimas que vivemos lá em coberturas, mas deixa quieto. Muito bom estar com vocês aqui, começando o trabalho de Fernando Diniz na seleção brasileira. E assim, se tinha uma figura dentro desse grupo da seleção que pudesse expressar melhor o que os jogadores estão sentindo e a percepção sobre esse início de trabalho, foi justamente o primeiro jogador a falar na entrevista coletiva, que foi o Danilo. Danilo hoje é um dos líderes do elenco, é um dos capitães na Juventus, né, é o capitão da Juventus, e aqui na seleção está com uma proeminência muito grande, por conta da dominância, da dificuldade que tem de renovação também, mas pela cabeça que o Danilo tem. E o Danilo, ele ontem foi muito didático para explicar um pouco como é que foi esse primeiro trabalho do Fernando Diniz. Ainda não temos a escalação, como é que a seleção necessariamente vai jogar em termos de 1 a 11, mas os conceitos do Fernando Diniz começaram a ser implementados e apresentados aos jogadores. A receptividade, nesse primeiro momento, foi muito boa, pelo que o Danilo falou, até de uma forma instigante para esses jogadores que estão muito acostumados, e aí o PVC vai poder falar melhor com a sua prancheta histórica, que a gente já lê desde as colunas do Lance, desse modelo de jogo do Fernando Diniz, que ao contrário do que o Tite fazia, o Tite adotava um modelo de jogo, como o pessoal da tática chama de jogo posicional. E o Fernando Diniz, ele tem um time com uma alma mais livre, vamos dizer assim, né? Um time que vai buscando a superioridade nos setores do campo a partir do momento que a bola vai se movimentando. Então, se a bola está para um lado de cá, do lado esquerdo, a gente vai aumentar o número de jogadores ali. Isso é o oposto, na real, do que os jogadores estavam acostumados com o Tite e nos seus times. E o Danilo, nesse caso, que foi o primeiro a se manifestar publicamente assim, para analisar o trabalho do Diniz, ele se mostrou muito intrigado e curioso para ver como é que isso vai se desenvolver, porque é uma faceta nova no trabalho da maioria desses jogadores e também do que a seleção brasileira estava acostumada de praticar nos últimos anos, aí 6 anos com o Tite, corridos aí desse trabalho um pouco mais posicional, e podemos ver uma seleção com mais cara de Fluminense, obviamente, porque o treinador é o mesmo, né? Mas no aspecto de combinações de jogadas, enfim, está todo mundo muito, já nesse início, curioso para saber como vai ser, não só a questão do 1 a 11, como eu mencionei, mas esse comportamento dos jogadores diante de uma proposta nova de jogo, que é o que o Fernando Diniz está querendo trazer. O que é unanimidade é o reconhecimento de que precisamos encantar o torcedor, precisamos nos conectar com a torcida novamente, precisamos ganhar, precisamos mudar a vibe aqui na seleção brasileira, porque, de fato, está todo mundo ainda muito ciente, consciente do que aconteceu na Copa do Mundo, né, da dívida que tem pela eliminação nas quartas de final diante da Croácia e, sobretudo, pelo passado mais recente, nesses amistosos com o Ramon Menezes de interino. Agora, um capítulo novo, todo mundo animado para enfrentar aí a Bolívia, enfim, nessa perspectiva nova de jogo, né? E um detalhe curioso que o Danilo falou também estava todo mundo curioso como saber, como entender como é que o Diniz passava as suas ideias para o grupo. Não necessariamente quais eram as ideias do Diniz, mas como ele fazia com que os jogadores abraçassem a ideia. Então, eles já estão tendo essa mostra aí nesse primeiro dia de trabalho lá em Belém. E acho que nesse dia a dia ele vai ter alguns ajudantes, né, de luxo, que são jogadores com os quais ele trabalhou, seja atualmente no Fluminense, os casos do André e do Nino, seja outros com os quais ele trabalhou no passado, Rafael Veiga e outros tantos dessa lista de convocados. Mas aí nessa nova era do Fernando Diniz, Hernan, PVC, Igor e você que está com a gente aqui no De Primeira, fica essa dúvida de qual vai ser o papel do Neymar nesse novo ciclo da seleção brasileira. O Diniz, desde o início, desde a apresentação e depois na primeira convocação, deixa claro que conta muito com o Neymar, que quer fazer ele escrever as mais belas páginas que ainda estão por ser escritas no livro do capítulo da vida do Neymar na seleção brasileira, e aí a gente interpreta como ganhar a Copa do Mundo, que é o desejo maior do próprio jogador. Inclusive, ele deu entrevista recente ao Esporte Espetacular, reforçando esse desejo, embora tenha lembrado que jogadores ídolos como Zico, por exemplo, não conquistaram esse caneco que para muitos
é aquela falta na galeria. Mas o cara desse novo ciclo, pelo menos que se imagina do ponto de vista de idade, de projeção e até de momento de bola, Hernan, PVC e amigos, é o Vinícius Júnior. Como é que vocês veem o papel dos dois nesse novo ciclo, Hernan? Do Neymar e do Vini Júnior nessa nova seleção do Diniz? Depois quero ouvir o Igor e também o PVC. Mas como é que você vê a importância de cada um, Neymar e Vini Júnior, nesse ciclo? Eu acho que o Diniz tem uma capacidade que poucos treinadores têm, e aí eu vou me basear não só de declarações públicas, evidentemente, de jogadores que trabalharam com o Diniz, que sempre falam e vão falar maravilhas do trabalho dele, mas eu vou além, eu vou na resenha, sabe? Aquele papo off, quando você encosta ali e começa a conversar com alguns jogadores sobre o trabalho do Diniz, o que eu sempre ouço é um cara extremamente entregue, apaixonado e que gosta do que faz, é um cara extremamente exigente, mas é um dos melhores com quem eu trabalhei. Assim, essa coisa de foi um dos melhores ou é um dos melhores com quem trabalhei, é batata essa frase, tá? E aí eu vou colocar aqui publicamente, vou cometer uma inconfidência, nem sei se ele vai ficar bravo comigo, mas o Felipe Melo já me falou várias vezes que é um dos melhores treinadores que ele já trabalhou. E a gente está falando de um cara que foi Copa do Mundo, que disputou Copa, que jogou muitos anos na Europa, que trabalhou com o Abel Ferreira, por exemplo, foi multicampeão com o Abel no Palmeiras, trabalhou com o Felipão, trabalhou com o próprio Vanderlei Luxemburgo no começo da carreira dele, lá naquele Cruzeiro de 2003. Então, assim, nós estamos falando de um cara que trabalhou com os melhores treinadores do mundo. E ele crava, ele coloca ali no top 3 dele, do Fernando Diniz, como um dos melhores que ele trabalhou na carreira. Se não, e assim, me arrisco a dizer que ele colocaria ali no topo, viu? Como primeiro. Tamanho assim o trabalho do Fernando Diniz no dia a dia com os jogadores, de puxar, de motivar, de saber conversar, de saber ganhar, o famoso saber ganhar o boleiro, saber ganhar o jogador. Então ele está fazendo um trabalho que é muito importante no dia a dia, que a gente vai ver e vai fazer as análises muito do trabalho em campo, mas o trabalho fora, ele é muito importante e ele já vem sendo feito já há alguns dias, né? Desde que ele chegou à seleção brasileira, desde que foi anunciado. Pegar o telefone, ligar para o Neymar, chamar o Neymar, mesmo lesionado, e dar apoio a ele, falar, eu quero você aqui mesmo sem uma perna, eu quero você aqui integrado à seleção brasileira, eu quero você aqui motivado, é um trabalho que o cara vai ter um desdobramento ali dentro de campo. E a mesma coisa ali com o Neymar, com o Vini Júnior, e eu entendo que o Fernando Diniz ainda tem, entre aspas, a sorte de uma mudança de perfil de jogadores da seleção. A gente não vê um Vini Júnior, um menino simplesmente que é bom de bola, um craque, mas é muito menino. A gente vê um menino muito jovem, mas um cara de extrema personalidade, e a gente viu isso nos episódios de racismo lá na Espanha. Então, ele tem um material muito bom na mão e ele vai saber trabalhar isso. O Diniz é o cara certo, na hora certa, na seleção brasileira desse momento, na minha opinião. Tá, mas aí a gente vai dizer o seguinte. Não, a pergunta bom, primeiro, Igor, o Neymar joga algum minuto do jogo de sexta-feira? Você acha? Essa é uma discussão muito relevante, PVC, é uma pergunta muito boa, porque, assim, nos primeiros treinamentos, o que a gente percebeu lá, claro, que o primeiro encontro de grupo completo nunca é aquele treinamento, assim, ao nível máximo, embora eu tenha conversado com alguns membros da comissão técnica e segundo o planejamento deles, né, o treino de ontem e o de hoje, sejam os treinos de carga mais elevada, e aí a comissão técnica reduz a carga na quinta-feira para amansar ali as coisas para a preparação para o jogo de sexta. Até porque o Jorge Jesus vai estar bastante de olho nesse jogo, né? Porque ele falou, ele questionou a convocação, né? Falou assim, isso é um capítulo, outro capítulo. Assim, o que a gente viu, né? O Lucas Musetti estava lá em loco no treino ontem no Mangueirão e pelos vídeos que ele mandou também, pelos relatos, assim, nenhuma restrição mais gritante em relação aos movimentos do Neymar. Ele estava no máximo aquela munhequeira aqui na mão direita, um problema que ele teve ali, mas enfim, ainda não apresenta essa restrição. Claro que vai faltar ritmo de jogo, pelo todo o contexto que a gente conhece, é normal que isso aconteça com todo mundo. Mas, por enquanto, não tem nenhum sinal de que o Neymar estaria ou seria poupado na partida de sexta-feira, até considerando o grau de dificuldade do adversário, que é a Bolívia, e por tudo isso que vocês mencionaram, que o André mencionou, da ligação, da relevância que o Diniz colocou
para o próprio Neymar sobre o grupo, que ele teria dentro desse grupo, com um aspecto relevante de que o contrato do Fernando Diniz, é bom a gente sempre lembrar isso, não envolve Copa do Mundo. O Fernando Diniz está trabalhando e pensando no presente da seleção, nesse trabalho mais imediato, e descartar o Neymar nessa equação, embora tenha havido essa transferência para a Arábia Saudita, que, enfim, traz interrogações, é um recado claro que nós não vamos descartar, né, nós, seleção brasileira, ele, na cabeça do Diniz, não vamos descartar o nosso principal jogador, ainda que a gente não saiba como ele vai chegar lá em 2026, que nesse caso não é nem problema do Fernando Diniz, é problema de quem vier depois, ou se a CBF vai trazer mesmo o Ancelotti, né, como já está anunciado, ou sim, se houver alguma mudança de curso com a permanência do próprio Diniz. Mas no momento ele está apostando no agora, e o agora não dá para tirar o Neymar dessa equação aí, embora o próprio Vinícius Júnior tenha na foto, seja um cara fenomenal também, e está com uma perspectiva muito grande dentro da seleção. A nossa enquete está no ar, você pode votar sobre quem vai ser mais importante, você acha, evidentemente, só opinativo, quem você acha que vai ser mais importante nesse novo momento da seleção, Neymar ou Vinícius Júnior, vote à vontade. Perdão, PVC. Não, imagina, eu acho que o Vinícius vai ser mais importante. A gente estava vendo hoje uma foto no UOL de quando o Neymar foi campeão em Belém, né, do Desafio das Américas, Brasil e Argentina, e tinha Neymar e Ronaldinho na mesma foto. Salvo o Neymar mostrar que vai ser diferente, o Neymar está para o Vinícius Júnior como o Ronaldinho esteve para o Neymar naquela foto. Ou seja, a nova seleção vai ser tão vitoriosa quanto Vinícius Júnior e Rodrigo conseguirem ser protagonistas. Agora, já disse aqui do ponto de vista do conceito que é sempre muito melhor quando se faz a transição de uma geração para outra com a presença do ícone da geração anterior. Ou seja, teria sido muito melhor para o Neymar se ele tivesse sido o protagonista da seleção brasileira de 2014, tendo Kaká, ou Adriano, ou Ronaldinho perto dele. Isso não aconteceu, principalmente porque Ronaldinho e Adriano desistiram, que é um pouco a impressão que eu tenho do Neymar aceitando ir para a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita vai ter um dos maiores campeonatos do mundo. Quando tiver, a gente fala sobre isso. Por enquanto, ainda tem um gap, ainda tem um buraco entre a elite do futebol da Arábia Saudita e a parte de baixo. O Campeonato Saudita não é Champions League. Quero ouvir mais o PVC sobre essa opinião, que é importante. Só antes vou liberar o nosso querido André Hernan, que está com o horário em cima aqui para a gente, já te agradecendo pela participação com a gente no De Primeira. Obrigado, Hernan. Qualquer atualização de Roberto Pereira, de mercado, eu volto a mandar mensagem para vocês aqui. Beijo, bom dia, valeu. Beijo, nosso querido André Hernan, colunista do All Sport. Bom dia, obrigado pela participação. A gente continua aqui sobre o tema seleção brasileira. O PVC deu uma opinião importante. Você acha, então, que o Vinícius Júnior vai ser mais protagonista, mais preponderante, mais importante, PVC, nesse novo ciclo? Eu acho que a seleção, a partir de agora, é a seleção do Vinícius Júnior. Mais do que a seleção do Diniz, porque o Diniz pode durar um ano. E o Brasil precisa... A dívida que o Igor citou da seleção brasileira não é sobre a Copa de 2022. É sobre as Copas de 6, 10, 14, 18 e 22. O Brasil precisa voltar a ser uma das maiores seleções do mundo. Isso significa ganhar a Copa América, jogar bem a eliminatória, chegar forte na Copa do Mundo e ser, no mínimo, semifinalista na Copa do Mundo. Para não dizer ser campeão do mundo, porque, ok, se você está na semifinal, você está disputando o título. E a gente pode ter circunstâncias que te tirem do título. Mas o Brasil não chega na semifinal. Chegou na semifinal do 7-1, nas últimas 5 Copas. Tem que quebrar essa barreira das quartas de final, que está difícil de passar, né, Igor? Se quiser votar na nossa enquete, também fique à vontade. Pois é, quando chegou na semifinal com a gente querendo que ele não tivesse chegado, né? É melhor não lembrar desse negócio. Né? Enfim, aí fica esse contexto aí de frustração constante na Copa do Mundo, e essa resposta, de fato, PVC, precisa ser dada, né, pelo futebol brasileiro como um todo, né? Claro que a seleção brasileira não dá para isolar a seleção de tudo que acontece no futebol brasileiro. Enfim, vai esse reflexo do papel do jogador brasileiro, do astro brasileiro no futebol mundial e, por consequência, do trabalho que tem sido desenvolvido, do projeto que tem sido desenvolvido na seleção brasileira.
E agora o projeto ele está particionado, né? Embora todo mundo saiba que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF atual, quer a Copa do Mundo, né? Mas o projeto está dividido. Ele começa agora numa etapa com o Diniz, aí depois já se espera que o Ancelotti apareça a partir da Copa América, enfim, e aí não sabemos nem como é que vai se desenrolar isso aí, essa transição, que cara a gente vai chegar em 2026. Mas para imediato, enfim, são 6 jogos agora, nesse ano de 2023, nas eliminatórias. Ano que vem, amistoso, inclusive contra a Espanha, lá do ex-Espanha, do Luiz Rubiales, né? Afastado, e enfim, aí já tem Copa América no meio do ano que vem, que a gente não sabe, o contrato de Diniz acaba em 5 de julho do ano que vem, se ele fica na Copa América, se ele não fica, ele não falou disso ainda, mas o trabalho, como eu falei, está sendo pensado para esse presente, né, de forma imediata, com jogos agora Bolívia e Peru, depois tem Venezuela e Uruguai, Colômbia e Argentina, esses são os compromissos agora da seleção. Obviamente, todo mundo esperava, o Diniz esperava que o Vini Júnior aparecesse agora para dar essa cara também, nesse início de trabalho, ele já começar a entender melhor, pelo que o Danilo falou, né, dessa diferença do jogo posicional para o jogo mais dinâmico, do jogo mais vivo, né, jogo de positional system. Como escreveu o Rory Smith no New York Times, escreveu a positional system. Pois não tem posicional. Não posicional, né? O contrário, exatamente, desse jogo mais vivo, desse jogo mais dinâmico, que a seleção e as ideias do Diniz vão trazer à seleção brasileira. Enfim, essa é a curiosidade para ver como é que vai ser esse comportamento, como eu já tinha mencionado. A gente vai trazer na sequência agora a prancheta do PVC para tentar desenhar um pouco de como é que vai ser esse Brasil do Fernando Diniz, possivelmente ou principalmente com ou sem Neymar. Nossa enquete, você continua votando quem que você acha que vai ser mais importante para 2/3, 75% dos votos. Vinícius Júnior, 25%. Neymar, Sol Passos mandando mensagens, o Afonso, o Ibis, o Emerson. Tá perguntando aqui para o PVC. PVC, no Brasil tá faltando projetos como o da Alemanha e da França, para a gente, quem sabe, voltar a ser protagonista no futebol mundial? Da França. A Alemanha, depois da Copa, depois da zica do 7-1, foi ladeira abaixo, né? A Alemanha foi eliminada na fase de grupos das últimas 2 Copas do Mundo. Sim. Então, assim, tanto com o Joaquim Löw quanto com o Hansi Flick. A gente passou muito tempo, eu inclusive tratei muitas vezes do livro que fala da reconstrução do futebol alemão, que se chama... Putz, me fugiu o nome do livro. Eu vou te falar o nome do livro já, que era... Tem aqui no meu iPad. Até o HD de PVC às vezes não funciona, tá vendo? Não, ele é ser humano. uma ponta da Vocês acham que não? Vocês acham que não, mas ele é ser humano. Momento histórico esse. Eu esqueci o nome do livro, cara. Eu esqueci. Tendo um esquecimento. Uma falha na matriz. Das Reset. Das Aí, Reboot. ele lembrou de alemão. Das Reboot, chamava o livro. Que era a história de dar o reset no computador e começar tudo de novo. O livro é muito bom, mas a teoria foi até 2014. E depois a Alemanha ficou fora de 2 Copas do Mundo. De duas Copas do Mundo, não. Ficou fora de 2 fases de grupos de Copa do Mundo. A França tem um projeto que passa por Clairefontaine, que é o centro de treinamento que concentra e revela jogadores, treinadores e filosofias de jogo. E eu acho que passa muito pelo investimento no Diniz. O Diniz é um técnico não intuitivo. O Diniz é um técnico estudioso. Se você pegar grandes técnicos brasileiros, muitos foram intuitivos. O Diniz tem a intuição como parte do cardápio dele, mas ele tem o estudo como fonte. Eu já falei algumas vezes, já falei inclusive para o Fernando Diniz isso, por isso que eu insisto que ele tem que escrever um livro, porque toda a cultura do futebol brasileiro, riquíssima, ela é boca a boca. Ela não é documentada. Então, quando eu escrevi o livro chamado Escola Brasileira de Futebol, eu liguei para o Gilson Nunes, porque eu tinha um capítulo sobre o TIM. E falei, Gilson, você foi jogador campeão com o TIM, que é chamado por muitos de o maior estrategista da história do Brasil. Você foi campeão no Fluminense de 64 e no Vasco de 70. Como é que era o TIM? O TIM era maravilhoso. O TIM era um espetáculo, o TIM entrava no vestiário
Como é que ele mudava em preleções, no intervalo, por exemplo? No intervalo ele entrava quando ele chegava com aqueles botões dele, era magnífico. Me dá um exemplo, então, de quando ele conseguiu fazer uma revolução no intervalo e transformou o jogo. O que ele mudou de posicionamento? Isso eu não sei dizer, não. Então, isso tinha que estar documentado. A gente tem documentos brilhantes, como o livro do André Ribeiro sobre o Tele Santana, Fio de Esperança, mas que tratam do personagem e não do método de trabalho. Talvez ele não tem um livro do Muricy falando sobre o método de trabalho dele e trazendo a referência do Minelli. O Diniz pode ser, se ele se candidatar a isso, essa transferência do conhecimento oral para o conhecimento escrito. E acho que é fundamental. Agora, ele não é nem sequer o técnico efetivo da seleção brasileira. E quando o Hernan fala do Felipe Melo, um dos melhores técnicos que o Felipe Melo teve foi o Cesare Prandelli, que foi quarto colocado da Fiorentina para a seleção da Itália para ser eliminado na Copa do Mundo na primeira fase em 2014. Até porque a Copa do Mundo é algo muito específico, né? E que reúne uma dose de aleatoriedades que é difícil de você repetir, mesmo com o mesmo treinador na mesma seleção. 4 anos muda completamente um ciclo e aquele mês específico daquele ano, com aquela reunião de jogadores naquela circunstância específica, é uma roleta de aleatoriedade. Pode acontecer muita coisa, claro. Mesmo se você fizer tudo certo, pode dar tudo errado. Mas se você também não fizer as coisas legais no ciclo, também existe uma enorme chance disso também não acontecer na hora do vamos ver, que é o que a gente está esperando já há bastante tempo, sem título mundial.